Neste final de semana ocorre em São Paulo o Congresso do PT. Este congresso ele é importante porque ele delinea, começa a delinear, ou enfim, indica decisões do partido, que é o maior partido do país, no que tange a eleição municipal. Então, o que será discutido? Inúmeras coisas, mas a coisa imediata, mais importante, é qual será ou quais serão as estratégias do PT na eleição municipal de 2020. O PMDB é o partido que tem o maior número de prefeituras. O PMDB é uma federação de elites regionais que se acomodam nacionalmente. Partido estruturado que pensa estratégia nacional são poucos no Brasil, eu diria, sem dúvida nenhuma, o PT e, em algum grau, também o PSDB. O PSL poderia ter sido isso, mas esse conflito e a saída de Bolsonaro e de seu grupo mais próximo do PSL aborta qualquer possibilidade de que isso aconteça no curto prazo. Pois bem, neste congresso do PT, uma das coisas que será debatido é essa discussão de ter candidato próprio, não ter candidato próprio, fazer alianças, e aí entra o caso de São Paulo. São Paulo é a principal cidade do país. A eleição municipal de São Paulo é, de longe, a eleição mais importante. Para você ter uma ideia, em 2016, Dória foi eleito prefeito de São Paulo. Ninguém sabia quem era Dória no país, ninguém sabia quem era Dória antes daquela eleição municipal. Em 2017, eu me recordo, um exemplo que eu tenho, eu fazendo uma pesquisa num pequeno estado da região Nordeste, na capital, as pessoas sabiam quem era Dória. Ou seja, pelo simples fato de ele ter sido eleito prefeito de São Paulo. O tamanho de São Paulo, a capital, o poder e a visibilidade de São Paulo, há uma hiperconcentração no Brasil. Eu estou dizendo, é um fato, é algo que acontece dessa maneira. Então a eleição de São Paulo é uma eleição crucial. Na minha visão, olhando da perspectiva do PT, não cabe apoiar Márcio França, é algo que não faz o menor sentido. O partido abriria a mão de ter um candidato próprio. Não faz sentido apoiar Boulos, eu vejo que tem gente... Boulos ele é ligado ao movimento Sem Teto, então durante a campanha ele seria pesadamente atacado, dizendo, olha, se o Boulos for eleito, você vai perder a sua propriedade, ele vai fazer com que todo mundo invada os apartamentos e domicílios de São Paulo. O PT, da perspectiva do PT, a única coisa que faz sentido é ter candidato próprio. E não é ter candidato próprio para lançar agora, crescer e ver o que vai acontecer na eleição seguinte. Uma vez que o partido vem perdendo terreno eleitoral, ele tem que tentar reverter. Não tem jeito, quer dizer, a tentativa pode dar certo, pode não dar certo. O que não pode é ficar parado vendo perder terreno eleitoral. E a única maneira de tentar reverter, ou digamos assim, a maneira com menor probabilidade de dar errado, pode dar errado, tudo pode dar errado, mas a maneira com menor probabilidade de dar errado é tendo como candidato alguém já com muita densidade eleitoral, alguém muito conhecido no município de São Paulo. E aí, o primeiro candidato seria Fernando Haddad. As pessoas colocam a seguinte objeção: se Haddad for candidato a prefeito de São Paulo, ele não será mais candidato a presidente. Eu diria, olha, uma coisa de cada vez. Aí vale a famosa frase de Keynes: amanhã todos nós estaremos mortos. Em 2022, todos nós estaremos mortos. Nenhum político perde disputando eleição. Um político perde, sim, quando ele não disputa a eleição. Haddad não perderia disputando a eleição. Ele teria uma candidatura competitiva, teria todas as chances de ir para o segundo turno. Eu acho que teria chance de vencer, sim. Se perdesse, desde que você pode ter uma derrota eleitoral, porém com a vitória política, se perdesse a eleição com a vitória política, sua candidatura estaria mais do que viva para a eleição presidencial. E a outra possibilidade, vencendo, porque muita gente faz essa objeção, Dória venceu e saiu, Serra venceu e saiu, então como é que seria Haddad? Olha, isso depende como seria comunicado ou gerenciado durante a campanha eleitoral. Dória, lá o Serra, registrou em cartório, durante a campanha eleitoral, simplesmente
poderia ser dito não assumir compromisso com nada, com nenhuma possibilidade futura. As possibilidades estariam abertas e o eleitor decidiria se votaria nele mesmo assim ou não. Enfim, tem maneiras de lidar com isso que não inviabiliza nenhum projeto futuro, mesmo sendo esse projeto uma candidatura a presidente logo depois de eventualmente ser eleito ou simplesmente disputar a eleição para prefeito de São Paulo. Eu acho que o que dificulta, sim, a candidatura a presidente de Haddad é não ser candidato, paradoxalmente, é não ser candidato a prefeito em São Paulo em 2020. Bom, o plano B, né, ele não sendo candidato, o plano B do PT, que está colocado na mídia, antes mesmo de sair da prisão, Lula chegou a mencionar isto, é a tentativa de atrair a Marta Suplicy de volta para o ninho do PSDB. Pô, ninho do PSDB, a gente fala ninho tucano, para o ninho do PT. Né? Então trazer a Marta de volta à casa dela, né? O filho pródigo da Bíblia, né? E aí é interessante, né? Eu fiz uma pequena análise, está postado nas comunidades, né? No setor comunidades aqui deste canal do YouTube, o mapa eleitoral de São Paulo. Todos nós sabemos que em São Paulo é uma cidade que o centro é rico e as periferias são pobres. O eleitor do PT é um eleitor pobre. Eu vou mostrar isso aqui no computador rapidamente, né? Você pode ver aqui esses mapas de São Paulo, né? Eu peguei só 3 candidatos. O Dória venceu em todas essas regiões eleitorais, com exceção de 2. As 2 lá do extremo Zona Sul, onde a Marta venceu. Nesses 3 mapas eu tirei o Dória, coloquei somente Haddad em vermelho, Marta em amarelo, Russomano em verde, e coloquei ali no primeiro mapa, o mapa mais à esquerda, vermelho contra amarelo, onde a Marta venceu do Haddad, onde o Haddad venceu da Marta. Só os dois sendo confrontados, só a votação dos dois em 2016. É possível ver que a Marta venceu do Haddad nas regiões mais pobres do município de São Paulo. O mapa do meio, em verde, é o Russomano. Acontece um fenômeno semelhante. O Russomano, em verde, venceu de Haddad em 2016 nas regiões mais pobres de São Paulo, na periferia. E o terceiro mapa, o mapa mais à sua direita, ele tem o amarelo a Marta, em verde o Russomano. E aí você vê que o Haddad venceu nas áreas mais ricas, mais centrais do município de São Paulo e perdeu nas áreas periféricas, as áreas mais pobres. De novo, só quando confrontado a votação desses 3 candidatos. Eu repito, Dória venceu em todas as regiões eleitorais, menos 2, as 2 lá da Zona Sul, extrema Zona Sul, que quem venceu foi a Marta. Tá? Mas excetuando o Dória, a análise é essa. Então, você pode perceber, você pode notar que o PT perdeu na eleição de 2016 a sua principal base eleitoral, os eleitores que tradicionalmente mais votam no PT. E a Marta foi importante nesta derrota. A Marta, quando prefeita de São Paulo, fez várias políticas públicas que foram muito aprovadas e muito aplaudidas pelo eleitor das periferias de São Paulo. Então, quando ela coloca a candidatura dela, mesmo que pelo PMDB, as pessoas votam na Marta e não no PMDB. Então, um eventual retorno dela ao PT seria, né, juntar a fome com a vontade de comer, quer dizer, alguém que fez políticas públicas e é reconhecida por isso, políticas públicas que favoreciam a população mais pobre, é querida por isso, os CELs, os corredores de ônibus. Os corredores de ônibus, a população mais pobre elogia os corredores de ônibus, porque ela diz, olha, graças a isso a Marta diminuiu o nosso tempo de deslocamento, ida e volta do trabalho, e foi possível ficar mais com nossas famílias. Então não foi só a melhoria da educação, mas também a melhoria da rapidez do transporte. Então, essa soma de PT, né, o PT o partido que é mais votado pelas pessoas mais pobres, com a Marta, com esse reconhecimento das políticas que ela fez já faz tempo, mas as pessoas reconhecem e aqueles que votaram nela, experimentaram os benefícios da administração dela, se recordam e são gratos a ela por isso. A soma dos dois torna a Marta, dentro do PT, uma eventual candidata muito competitiva. Eu diria que tanto ela como a Haddad teriam chances de ir para o segundo turno. Seria certo que iriam para o segundo turno? Não sei. Depende da combinação de candidatos, depende da dinâmica da campanha eleitoral, mas uma coisa a gente pode afirmar:
se os dois não forem, mais nenhum candidato do PT iria. Eu vejo gente dizendo, não, o Padilha será o candidato. Pode até ser. Se não for nem a Haddad, se não for nem a Marta, vai ser o Padilha. Né? Pode ser. Tá? Agora, aí o PT, o eleitor do PT, ele vai ficar mais livre para votar em quem ele quiser. Ele não se sentirá tão compromissado em votar no PT como se sentiria se o candidato fosse ou Haddad ou Marta. Essa é a minha visão dos acontecimentos de São Paulo, do que pode ser debatido no Congresso do PT, que está ocorrendo, que vai ocorrer neste final de semana em São Paulo. E isso é importante no que diz respeito à dinâmica da política nacional. Caso o PT tenha um candidato competitivo no município de São Paulo, haverá uma sinalização muito forte. Eu até diria, né? Tanto sendo esse candidato Haddad quanto Marta serão, ambos, né, serão os candidatos mais falados no Brasil na eleição municipal. Né? Qualquer um que seja, né, será a disputa mais falada, o candidato mais falado, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E isso, não tem a menor dúvida, isso é algo que é importante para o PT. O PT acertaria escolhendo ou um ou outro candidato à Prefeitura de São Paulo.